You were taking a picture of the ark. Pergunta: sim, Ron, ao tirar uma foto da arca, ela não prestou. A primeira pergunta é: você já tirou uma foto da Arca da Aliança? Temos boas fotos que vamos mostrar quando formos capazes de colocar as tábuas de pedra em exposição. Espero que isto aconteça este ano. A razão por que não me foi permitido obter uma boa imagem, pelo menos no meu entendimento, é que eu teria saído do buraco e teria gritado em alta voz para que alguém ouvisse e lhe mostraria uma foto da Arca da Aliança. O efeito não teria sido o que Deus queria. Então, ele simplesmente me impediu de obter uma boa foto. Mas, no futuro próximo, você será capaz de ver essas tábuas de pedra onde Deus escreveu sua lei com seu próprio dedo, se você estiver disposto a viajar um pouco de distância para fazê-lo. Você poderá ver a Arca da Aliança, a mesa dos pães asmos, o candelabro, o altar de incenso, o incensário de ouro, outros itens dedicados. E você vai poder ver o sangue de Cristo sobre o propiciatório. A próxima pergunta seria se Deus ainda protege a arca. Pode alguém tocá-la neste momento? Não creio que qualquer pessoa pode tocar. Eu creio, se suas motivações são as que Deus lhe deu, veja, não há nada bom em nós. Nós não temos bons motivos, a menos que Deus nos dê. Claro que temos de estar dispostos a receber de Deus. Se orarmos e pedirmos que nos perdoe e nos purifique de todo o pecado, conhecido e desconhecido, porque a nossa justiça é como trapos de imundície, isso significa que participamos e permitimos coisas que Deus não permite no seu universo sem pecado. Dessas coisas, Ele nos purificará. Se fizermos isso no nome e no sangue de Jesus, então qualquer um aqui pode tocar. Claro que devemos saber primeiro que estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos. No entanto, sendo um levita e da linha de Levi, não garante a segurança de quem toque. Conforme ilustrado, quando Davi estava movendo a arca de Uzá, estendeu a mão e ela pegou na arca e ele morreu. 6 levitas foram enviados para tirar a arca da aliança de onde eu a encontrei e colocá-la em um local mais seguro, onde pudesse ficar até que se construísse um templo e se colocasse lá os sacrifícios com sangue e iniciasse novamente. Esses homens não chegaram à câmara. Todos eles morreram de uma hemorragia maciça. Portanto, não é seguro, a menos que as motivações sejam puras e não tem nada a ver com a sua linhagem sanguínea. Pergunta: onde ela foi encontrada? Não estou autorizado a dar a localização exata, mas eu vou dizer: a Arca da Aliança está exatamente onde eu achei. Você desejou tocá-la? Bem, eu tirei as tábuas de pedra para fora e, ao fazê-lo, eu a toquei. Eu odeio manter segredo sobre isso, mas Deus tem um propósito no modo como Ele faz as coisas. Quando a encontrei, ou estava procurando por ela, não poderia imaginar que não iria trazer para fora. Mas as circunstâncias eram de que eu não poderia, me arrastando 28 metros em um pequeno espaço, em torno de 14 metros abaixo da superfície da terra, numa distância de 28 metros do ponto de entrada, eu devia $300 ao hotel. E eu não tinha. Eu me sentei lá e disse a Deus que eu não tinha como conseguir esse dinheiro, que Ele tinha me prometido que poderia. Bem, não era seu o erro, era meu, porque o sinal que eu tinha pedido era que eu iria encontrá-la. Foi minha a conclusão de que eu iria tirá-la para fora no minuto que a encontrei.
E assim achamos que temos apresentado mais do que uma prova adequada das outras descobertas. Deus tem um propósito nesse tempo presente, no tempo dele, quando ele estiver pronto. Existe muita gente hoje em dia na televisão e em outros lugares que são procuradas para orientação espiritual. Essas pessoas, muitas delas estão dizendo: Ron White é um grande e ousado mentiroso e ele não encontrou a Arca da Aliança. Muitos deles dizem ainda que eu nem mesmo sequer fui à Turquia e você não iria acreditar, mas no entanto isso não é importante. A outra pergunta: o que os chamados profissionais arqueólogos têm a dizer sobre suas descobertas? Por que elas são bíblicas, tão compreensíveis? Porque alguns deles têm dúvidas sobre suas descobertas? Bom, o que sabemos é que a Bíblia diz que a verdade se discerne espiritualmente. Temos apresentado provas materiais mais do que é necessário para provar essa descoberta nos campos arqueológicos. Em tudo, inclusive a Arca da Aliança, e temos provado isso ao Departamento da Antiguidade de Israel. Eles têm a prova e sabem que ela foi encontrada, mas não sabem o que fazer com ela. Recentemente, a outra pergunta, houve um documentário sobre a construção das pirâmides e eles tinham várias pessoas que diziam como as pirâmides foram feitas, mas o que você apresentou foi o mais lógico que eu pude ver. Obrigado. Muitos arqueólogos concordam com o que temos encontrado. Ainda que algumas pessoas, como eu diria, não irão admitir que temos encontrado a Arca de Noé, qualquer que seja sua motivação. Eles concordam que as pálidas cidades cheias de enxofre, ou bolas de enxofre, são as cidades da planície. Eles são críticos e dizem que Ron é muito vaidoso ao dizer que é Gomorra. No entanto, em Gênesis 10:19 é dada a localização das cidades da planície, no norte e do sul, no Vale do Jordão, e é onde vamos buscar nossas informações. Mas obrigado pelas suas observações. A verdade parece extremamente lógica para aqueles que estão abertos ao Espírito Santo. Não parece ser lógica para aqueles que não estão por algum motivo. Outra pergunta. Muçulmanos, israelitas, católicos e ortodoxos, gregos, querem controle da cúpula do rochedo. Parece haver muito atrito entre esses grupos. Deus faz sua obra de forma inesperada e inimaginável. Ele supera todas essas coisas. No entanto, amigos, em um futuro próximo, há planos no futuro próximo de um grande acordo entre todos os líderes de todas as igrejas e organizações sobre esta terra. Isto acontecerá ainda este ano, em que o Papa se reunirá com o Dalai Lama e chefes de outras organizações religiosas, e eles vão resolver suas diferenças por alguns meios. E, é claro, se unirão para a marca da besta. Deixe-me compartilhar 2 versos com vocês rapidamente e depois prosseguiremos. Pois eu, o Senhor, não mudo, não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Submeta cada um a esses versos, e se não honrarem o que Deus tem dito, dê uma desculpa, ou seja, o que for, e saia da situação. Uma das duas coisas acontece: eles não vão ouvir ou não estão
prontos. É isso que eu gostaria de sugerir. A outra pergunta: o que as autoridades de Israel dizem sobre a descoberta da arca? Bem, quando discuto isso em Israel com as pessoas, elas tanto temem a morte quanto têm pavor, porque sabem que se a Arca da Aliança for exposta ao público, a maioria dos judeus destruirá a mesquita e construirão o templo. E eles sabem que se os judeus fizerem isso, todos os muçulmanos declararão guerra santa e matarão a todos. Isso é um grande problema. Bom, este é um ano especial para Israel. Alegam que o aniversário de 3.000 anos, quando Davi capturou a cidade de Jerusalém e fez dela sua cidade capital. Então eles querem fazer alguma coisa especial. E me foi dito que, se houver possibilidade de que isso seja feito, essas coisas serão mostradas. Bom, eu quero partilhar com vocês uma coisa rapidamente. Há um texto nas Escrituras, e não me lembro onde está, mas vocês poderão encontrá-lo. O texto diz: eles verão aquele que traspassaram. Muito bem. E vão se lamentar, e tudo mais. Eu sempre acreditei que iria acontecer na segunda vinda de Cristo, quando fosse demasiado tarde, quando tivesse encerrado o tempo de angústia. Mas tenho visto alguns olharem para aquele que traspassaram. E, amigos, isso traz a compreensão, todo o engano no qual eles e seus ancestrais têm sido ensinados durante toda a vida. E é exatamente assim. Portanto, muitos deles verão o sangue de Cristo sobre o propiciatório. Porque existem pessoas honestas espalhadas por toda a terra, professando as mais diferentes religiões. E Deus vai alcançá-las. E eles vão responder e serão salvos. Isso acontecerá. É só uma questão de permitir que Deus nos use para fazermos a nossa parte. A outra pergunta: você tem boas fotos da arca? Temos tudo pronto para mostrar quando Deus nos der o sinal. Por isso, melhor não entrar em detalhes. Ok, atrás de você, Marta, por favor. Outra pergunta. Você viu a glória da arca? Você tocou ou qualquer coisa assim? As pessoas morreram? O que aconteceu? Ok, esta é uma boa pergunta. Marta, Dom e eu temos sido amigos por mais anos do que podemos admitir. De algum modo, ela está ficando mais nova e eu não. Bom, de qualquer modo, a glória do Shekinah, se quiser ler em Ezequiel 10:11, Deus iria retirar sua presença dentre os judeus. E como ele diz em Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Ele levou Ezequiel em visão sobre Jerusalém, lhe mostrou todas as abominações que os líderes dos judeus cometiam contra ele, e em seguida, no capítulo 10 e 11, ele levou Ezequiel para o interior do templo. Ezequiel disse: então me levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. Isto é o Espírito de Deus, a glória, o Shekinah, como queira. Ele disse que ele passou para a entrada da arca.
A casa é o termo que eles usam para o templo. Então ele foi trazido para fora do templo em visão e viu que a glória se elevou acima do templo, acima da cidade, e foi para o oriente. E isto aconteceu em 587 a.C., pouco antes da cidade do templo terem sido destruídos. Assim, agora do Shekinah saiu em 586 depois de Cristo, pouco antes da Arca da Aliança ter sido escondida, onde a encontrei. Outra pergunta: quem está protegendo a arca? Bem, 6 levitas perceberam que não podiam sequer chegar lá perto, então não se chegaram à câmara, morreram no túnel mesmo, de modo que depende das suas intenções para chegar próximo da arca. Outra pergunta: fale-nos sobre o sangue. Bom, todos nós temos 46 cromossomos, se somos normais. Existem algumas doenças, como a síndrome de Down, que resulta em um número diferente. Cristo tinha 24 cromossomos, que é um haploide. Você recebe 23 cromossomos da sua mãe, não sei como isso pode ser impedido, e 23 do nosso pai. O pai determina se vamos ser masculino ou feminino. A mãe só pode produzir o fator determinante X. O progenitor masculino é que proporciona um X ou um Y. Se ele fornece um Y, a criança será então um homem, sexo masculino. Se ele fornece um X, a criança então é uma menina, é uma fêmea. No entanto, em cada caso, a mãe fornece sempre 23 cromossomos. O pai de Cristo forneceu um fator determinante, o Y. E isto é a razão porque a Bíblia diz que Deus testemunha de seu Filho. Você verá isso no tempo certo. Veja, algum de vocês já entende que não pode fazer contagem de cromossomos em sangue morto. Lembre-se do versículo que diz: pois não deixarás a minha alma no Sheol, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eu pensei que só tinha a ver com o seu corpo, tem a ver também com seu sangue. Ele jorrou, mas não morreu. E quando nós reconstituímos com o soro fisiológico, ainda havia vida lá. Outra pergunta: o governo de Israel acredita que a arca foi encontrada? Os israelitas sabem que a Arca da Aliança foi encontrada e aparentemente bem. Há algumas histórias acerca da arca que fazem confusão. Uma é que ela está na Etiópia, outro diz que se encontra no Monte Nebo e esses tipos de coisa. Mas o fato é que foi encontrada onde Cristo foi crucificado. E eu acho que todos vocês reconhecem isso. E essas pessoas, 3 pessoas com as quais eu trato, sabem que eu não sou ingênuo o suficiente para acreditar que eles não tenham compartilhado com alguém, porque há pessoas sobre eles, você sabe, em autoridade. Tenho certeza que eles teriam compartilhado isso. Outra pergunta: quais são as condições dos itens na caverna? Ok, as tábuas de pedra estão em perfeito estado. A Arca da Aliança, do mobiliário, estão em perfeitas condições de preservação. A vara de Arão, a tigela do maná não estavam na Arca da Aliança. Assim nada envelheceu. Você se lembra? Ele conservou as roupas e as sandálias? Bom, ele fez o mesmo lá. Outra pergunta: quais são as dimensões das pedras? Bom, ok. Vou ter que pedir para não responder. E eu vou dizer os motivos. Bem, elas cabem na Arca da Aliança. Elas cabem na Arca da Aliança, que não é realmente grande, você sabe. De qualquer maneira, eu entendo o que você está perguntando.
Tem sido demonstrado que se 10 pessoas virem o mesmo acidente, eles vão se sentar e escrever o seu relatório sobre o que viram. Você verá que foram 10 acidentes diferentes. É apenas a nossa percepção. Se eu descrever as tábuas de pedra, vocês que nunca viram, nossas mentes automaticamente fazem comparação com algo que já temos visto. Isto é automático, não é intencional, sabe? Mas acontece. Portanto, dizemos a nós mesmos que ela é algo familiar para nós. E em seguida, após um pouco de tempo, nós esquecemos que era algo parecido com isso. E eu terei as pessoas dizendo: bem, Ron White me disse que era assim. Bem, eu não faço isso. Quando trouxemos as tábuas de pedra para fora, eu não quero... Um monte de gente dizendo: bem, você pode me dizer que ela parecia diferente disso? Então você vai ver tudo isso, o Senhor querendo. Bom, está em hebraico ou em que idioma? É uma linguagem mais antiga do que o hebraico. Bom, é legível. Qualquer pessoa que consegue ler acadiano, hebreu, arcaico, pode lê-la. Você passou uns 70 dias na prisão. Eu entendo no vídeo que você foi traído pelos amigos. Ron responde: bem, alguém que pretendia ser amigo. Basicamente, eu e meus 2 filhos, veja, a lei dos sauditas é que se um americano for pego no território sem documentos, ele é escoltado até a fronteira e expulso. O pior que pode acontecer são 15 dias detidos. Então, eu tinha estado tentando por 4 anos e meio chegar lá e dar uma olhadela na montanha. 15 dias não parecia ser um negócio muito ruim para mim. Então, nós entramos e ficamos ali. No entanto, deixei que algumas pessoas conhecidas soubessem, em caso de não sairmos dali. Uma dessas pessoas foi o astronauta da Apollo 15, Jim Irving, que já se foi, quero dizer, é falecido. Mas espero vê-lo no céu, e eu não posso dizer a mesma coisa de muita gente. Mas eu disse a ele: Jim, se eu não te ligar até esta data, por favor, faça o que puder para nos tirar de lá, pois estaremos em apuros. E eu tinha calculado 15 dias, além da data que estivemos voltando, caso fôssemos capturados. Mas uma pessoa com quem eu tinha conversado chamou a embaixada saudita e disse-lhes que os Whites eram espiões israelitas e estavam no reino como arqueólogos. E essa é a razão dos 78 dias. Mas desde aquela data, as pessoas com quem eu tenho partilhado a localização e outras informações saem por aí e querem que vocês acreditem que elas fizeram a descoberta. A única coisa que os impede de enganar as pessoas é esta entrevista no canal CBS de televisão. E não teríamos chegado à entrevista se não tivéssemos estado na prisão. Sabe, Deus opera essas coisas. Ok, vamos ver um momento. Quanto mais alguém que não faz pergunta ainda? Tem uma senhora aqui. Outra pergunta: como você rastreou o sangue na gruta? Bom, ok. O que eu fiz, por favor, deixe-me explicar isto. Quando eu venho aqui, eu realmente não sei o que falar durante o período de perguntas e respostas. Peço a Deus que haja perguntas que Ele queira responder. Então eu gosto de explicar um pouco mais. Assim você vai se lembrar. E a Bíblia diz que devemos ser capazes de dar razão da esperança que há em nós para aqueles que nos questionam. Se somos convencidos da verdade por uma certa linha de raciocínio, então devemos utilizar esta linha de raciocínio para responder à pergunta de outra pessoa e não apenas dizer-lhes abruptamente o que cremos. E se você não fizer isso, você estará indo por um caminho desagradável.
Então, como rastrearemos o sangue? Bem, quando a terra tremeu e as rochas foram fendidas, toda a escarpa se dividiu desde o grande buraco da cruz e aparentemente foi fortemente fendida. E esta é uma clara ruptura na pedra calcária, amigos. Não havia sujeira ou algo que pudesse absorver o sangue. O sangue escorreu. Agora, no domingo de manhã, quando Cristo saiu do túmulo, lembre-se que o anjo desceu, revolveu a pedra e é-nos dito que houve um grande terremoto. Acredito que Deus fechou a fenda neste momento. Cerca de 70 anos depois de Cristo, quando a cidade foi destruída, toda esta área foi sepultada sob escombros. Então, ao longo dos anos, tem havido terremotos suficientes para abrir um pouco a fenda. Eu levei uma trena de aço, tirei fora a extremidade que você usa para fixar na superfície, que vai ser medida, e havia um amigo que estava trabalhando no topo, pondo essa trena através da fenda, e eu a vi chegar até embaixo. E então o mesmo pensamento cruzou minha mente, e eu tento ser realmente cuidadoso. Agora, se não há mais ninguém que tenha perguntas, nós provavelmente vamos terminar aqui, e é provável que já esteja na hora. Lembre-se disso, amigos. Peça a Deus, no nome e no sangue de seu Filho, para ajudá-lo a aprender e lembrar e ser capaz de comunicar de modo cuidadoso e humilde tudo o que Ele quer que você possa compartilhar e que irá contribuir para que alguém chegue ao céu que de outra forma não chegaria lá. Há tesouros lá fora, ao redor do mundo, incontáveis bilhões e trilhões de dólares em ouro e todo esse tipo de coisa. Deus providenciou equipamentos para que pudéssemos achar um bocado deles. No entanto, se não vai ajudar alguém a chegar ao céu, que não iria de outro modo, é um total desperdício de tempo. Então lembre-se, não estamos em busca de sabedoria do mundo e não estamos procurando qualquer tipo de sabedoria, a menos que ajude alguém a chegar ao céu, que não chegaria lá de outro modo. Não desperdicemos o nosso tempo nesta hora avançada da história da Terra, tentando aprender algo, ou seja, o que for, a menos que isso contribua diretamente para alguém ser salvo. Muito obrigado. Muito obrigado e que Deus abençoe você.